Esta é a quarta e última mensagem que o profeta Ageu transmite à nação de Judá. Nós vimos que, embora o livro de Ageu seja o segundo menor livro dentre os profetas menores, ele está dividido em 4 mensagens, do verso 1 até o verso 16, verso 15, do 1 ao 15, capítulo 1. Depois, no capítulo 2 até o verso 9, do verso 1 até o verso 9. Depois, do verso 10 ao 19, do capítulo 2. E a quarta e última mensagem vem do verso 20 ao 23. Todas elas estão divididas da mesma maneira, né? Usando aí uma datação como uma forma de marcar e dividir o texto, as estruturas aqui, as mensagens transmitidas, né, por Ageu. E já vimos também, queridos, nas últimas mensagens nesse livro de Ageu, que este profeta, bem como Zacarias e Malaquias, fazem parte do grupo de profetas menores que profetizaram no período posterior ao cativeiro babilônico. O povo de Israel, o povo de Judá, todos eles, né, seja o reino do norte ou o reino do sul, todos eles, por decidirem abandonar o Senhor, abandonar a palavra de Deus, seus mandamentos, quebrar a aliança, o pacto, o compromisso que tinham feito com o Senhor, de servi-lo, de adorá-lo, estes deixaram os caminhos do Senhor e se envolveram com a idolatria e o paganismo das nações vizinhas. Deus ainda permanece fiel ao seu compromisso, à sua aliança feita com o seu povo, e ele não desiste do seu povo, até porque as suas promessas e sua aliança vai muito além daquela geração. Diz respeito à promessa de um Salvador, de um Messias. Então o Senhor Deus, ele não desiste do seu povo, ele vai ainda ao encontro dessa nação que estava vivendo no pecado para disciplinar, para julgar, para trazer juízo e, mediante a manifestação da justiça de Deus, no meio dos pecados daquela nação, ali oportunizaria a eles a chance de terem um arrependimento sincero, verdadeiro, de se voltarem para Deus, confessando seus pecados. E uma das maneiras que Deus ele utiliza, né, a nação, a primeira delas foi trazer um exército inimigo, uma nação poderosa que pudesse invadir a nação e levá-los para o cativeiro. No que diz respeito a Israel, o reino do norte, os assírios. E aqui, no caso do Judá, no reino do sul, os babilônios. E estes invadiram, levaram a nação para o cativeiro babilônico, destruíram tudo, inclusive o templo de Salomão, suntuoso, glorioso, né? Aquilo que representava a presença gloriosa de Deus no meio do povo foi completamente destruído. Seus utensílios foram saqueados, foram levados para o cativeiro. E ali naquele cativeiro o povo permaneceu quanto tempo? 70 anos. Né? Irmão Zé Maria tem quantos anos, irmão Zé Maria? O senhor pode falar? Quantos anos o senhor tem de idade? 75. Então imagine que irmão Zé Maria tenha sido levado para o cativeiro com 5 anos de idade, né? Com 5 anos de idade tenha sido separado dos pais, arrancado dos braços da mãe, né? E levando para o cativeiro. 70 anos depois, com 75, o irmão Zé Maria está voltando de volta para Jerusalém, para a sua terra natal, para se unir ao povo ali. E naquele período, né, 70 anos depois, o Império Babilônico, né, governado por Nabucodonosor e depois por seu filho Beltesazar, acabou sucumbindo diante do poderio de um novo império que havia despontado naquela época, que eram os Medo-Persas. Os persas eles haviam assumido o controle global daquela época, destronado a Babilônia e assumido o controle, fazendo ali daquele período ali da Babilônia, né, o seu refúgio, o seu lugar. E Ciro, o grande, né, o imperador Medo-Persa, havia tido conhecimento a respeito de uma profecia que o povo de Judá, os judeus, ficariam apenas 70 anos no cativeiro e não mais do que isso. E ele, um homem muito religioso,
sua religiosidade era bastante tolerante com a crença e os valores religiosos das nações dominadas por eles, fez com que eles determinassem. Ciro assinou um decreto determinando que o povo de Judá saísse do cativeiro no tempo certo, conforme dito na profecia, depois de 70 anos, e regressassem a Jerusalém. E a prioridade deles era que eles retornassem para Jerusalém e chegassem ali e fizessem o quê? Qual era a tarefa prioritária deles? Construir o templo. O templo, que representava a presença de Deus, era mais do que uma construção física, né? O templo, para aqueles dias, o povo judeu, representava a segurança espiritual, a segurança do povo. Eles tinham a presença de Deus marcada no centro da cidade ali. O templo estava ali, significava que Deus estava com eles. E quando o templo foi completamente destruído, reduzido a ruínas, aquilo foi como que um grande golpe contra os judeus. E eles tivessem, de fato, se sentissem fragilizados. Então, depois de 70 anos, tendo reconhecido que eles tiveram de passar por esse longo período no cativeiro, por causa do pecado da idolatria deles, adoração dos ídolos pagãos, então eles se arrependeram e voltaram então para Jerusalém. E eles receberam todos os recursos, as ofertas, toda a prata, todo o ouro, tudo que era necessário para esta viagem de volta para Jerusalém. E chegando lá, eles então encontraram uma cidade completamente abandonada, uma cidade completamente reduzida a cinzas, seus muros destruídos, né, os seus portões queimados. Nós vamos ver lá em Neemias, né, a tristeza que Neemias teve quando ele recebeu a notícia, né, de que os portões estavam queimados, os muros destruídos, né, e isso fez com que ele movesse o seu coração a conversar diretamente com o rei. Neemias era um copeiro do rei, né, então ele negocia com o rei para que ele pudesse voltar lá e se unir aos seus irmãos, seus compatriotas, na reconstrução dos muros de Jerusalém, né? E o cenário de Jerusalém realmente era terrível, irmãos. Imagine você está numa grande metrópole, uma grande capital, você é um profissional bem-sucedido, você é alguém que tem grandes perspectivas de vida, de ser próspero e bem-sucedido em tudo na sua vida. De repente você tem um grande chamado para poder sair desse lugar e ir para um outro lugar onde não tem absolutamente nada. Está tudo completamente destruído, as plantações queimadas, as casas reduzidas a nada, né? Você olha para um lado, olha para o outro, você não encontra absolutamente nada. Tem que começar tudo do zero. Reconstruir a cidade do zero. A começar do templo, né? Sem muitos recursos, os recursos limitados, sem mão de obra qualificada, né? Mas você tem que começar ali do zero, né? E assim eles fizeram. Eles logo começaram, lançaram os alicerces, as bases, montaram ali o altar, começaram a erguer algumas paredes e logo começou a surgir uma oposição. Um grupo de samaritanos que ali já habitavam, esses foram até o lugar, viram aqueles homens trabalhando, começaram então a questionar aqueles homens. Olha, o que vocês estão fazendo? Eles falaram: olha, nós estamos reconstruindo o templo, nós voltamos do cativeiro depois de 70 anos para a reconstrução do templo e aqui nós vamos ficar. Ora, mas quem foi que delegou a vocês essa autoridade? Quem deu a vocês essa autorização para que vocês pudessem fazer isso? Nós estamos aqui há 70 anos também, nós tomamos posse dessa terra aqui. Quem são vocês para chegar aqui de repente e assumir essa construção? Então um grupo de samaritanos começou então a trabalhar e perseguir, a perturbar aquelas pessoas, aqueles judeus, na reconstrução do templo. Alguns enviaram cartas para Artaxerxes, rei da Síria, rei dos persas, né, um dos reis da Pérsia. Ciro, nessa ocasião, já havia até morrido, né? Depois desse período de viagem, de retorno, de reconstrução, que eles começaram ali, Ciro já havia saído de cena. Artaxerxes, então, recebe uma carta dos samaritanos com os seguintes dizeres: que esses judeus, eles representavam uma forte ameaça ao império persa, e que a reconstrução dos templos dele, a adoração da divindade, poderia, de alguma forma, comprometer o domínio, né, e a influência dos povos na relação com o império medo-persa. Artaxerxes, então, baixa um decreto embargando aquela obra, dizendo que eles não poderiam mais continuar naquela construção do templo. E ali eles tiveram de parar por causa da oposição, da perseguição e do decreto que o rei
persa havia baixado contra eles. Então, diante daquelas fortes oposições que eles tinham apenas as bases, os alicerces do templo, o altar, algumas paredes começaram a levantar. O que eles disseram? Olha, já que estamos sendo perseguidos, há muita oposição, e agora um decreto que nos impede de continuar na construção, então vamos voltar para as nossas casas, né? Então eles pegaram aqueles recursos que eles haviam recebido para a reconstrução do templo, né? Então eles dividiram entre eles voltaram para suas casas, e ali eles foram investir na construção das suas casas, foram trabalhar no campo para recuperar os campos que haviam sido destruídos, queimados. E nesse período passou aí 16 anos. 16 anos em que eles se ocuparam na construção das suas próprias casas, nas próprias plantações. A economia que girava em torno daquela época era a agricultura, era de onde eles tiravam o sustento deles. E eles haviam se esquecido da prioridade pelo qual eles haviam saído do cativeiro e retornado a Jerusalém. A presença de Deus que precisava ser restaurada na figura do templo, na reconstrução do templo, foi simplesmente deixada de lado. E eles passaram então a priorizar suas próprias vidas, seus próprios negócios, suas próprias casas. E por essa razão Deus levanta o profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias, onde ele profetiza contra aquele povo, dizendo: é tempo de vocês trabalharem em casas bem refinadas, casas luxuosas, né, de fino acabamento, enquanto o meu templo está lá em ruínas, se deteriorando. Até o pouco que vocês fizeram foi abandonado, e aquilo que ficou lá, que restou lá, foi se deteriorando, enquanto vocês estão gastando todo o recurso, investindo na reconstrução na casa de vocês. Não haveria nenhum problema eles reconstruírem as casas deles, desde que a prioridade fosse a obra de Deus, o trabalho do Senhor, a restauração da presença de Deus no meio deles. Então, nessa mensagem que nós aqui meditamos no livro, irmãos, esse é o pano de fundo aqui do livro, nós vimos que o profeta Ageu faz um chamado à reflexão. Ele chama o povo a refletir sobre a atual conjuntura, a atual situação em que eles estavam, que era de completa acomodação. Eles haviam simplesmente se esquecido do compromisso que eles haviam feito lá na Síria, ou lá na Babilônia, né, para o Ciro, o imperador daquela época. Eles haviam feito um compromisso de que haveriam de regressar para Jerusalém para prioritariamente reconstruir o templo. E eles haviam simplesmente deixado isso de lado, chegaram até mesmo a dar algumas desculpas para tentar justificar o porquê eles não estavam construindo o templo. Mas Deus conhecia o coração deles. Deus sabia que eles realmente estavam muito mais preocupados com a vida pessoal deles do que com a própria obra do Senhor, que precisava ser a prioridade naquele instante. Depois de fazer um chamado à reflexão, Deus faz um chamado ao trabalho na obra dele. Deus, ele diz: olha, se vocês, diante de tudo que eu estou falando, obedecerem a voz, minhas palavras, eu estarei com vocês. E assim de fato foi. Diante desse chamado à reflexão, os líderes, Zorobabel como governante, Josué como sacerdote, junto com todo o povo, decidiram então ouvir a voz do Senhor pela boca do profeta Ageu. E obedeceram então o chamado do Senhor. E eles decidiram se unir para a retomada da reconstrução do templo, que há 16 anos já estava parada. Feito isso, o Senhor mostrou para eles que a real motivação que eles deveriam ter ao reconstruírem o templo, qual era? A glória dele. Porque o Senhor foi direto ao coração deles com essa mensagem, através do profeta Ageu, dizendo que ao trabalharem na reconstrução desse templo, a motivação que eles precisavam ter era a glória de Deus. Porque havia um grupo, dentre eles ali, que, como o irmão Zé Maria, né, estava lá na Babilônia com 5 anos de idade, ele conheceu o templo de Salomão, ele conheceu o templo, o antigo templo, um templo suntuoso, grandioso, com pedras preciosas, com ouro maciço nas paredes. Era um templo maravilhoso. Só que aquele templo que eles estavam reconstruindo no tempo de Ageu, depois dos 70 anos do cativeiro, irmão Zé Maria chega lá e encontra aquela
aquela construção pequena, uma casinha, talvez uma pequena capela, ele olha ali, pede o projeto, né, a planta baixa, o crocri, né, ele olha ali e vê que o projeto ele é infinitamente inferior do que é o projeto lá do Templo de Salomão. Obrigado, minha irmã. E isso causa um desânimo muito grande, né? Todos aqueles que estavam ali presentes, que haviam visto o templo anterior e que estavam olhando para aquele pequeno templo mais simples, mais modesto, né? Eles ficaram desanimados. Eles falaram: poxa vida, esse templo aí não é nem 10% daquilo que o templo de Salomão era, né? E o desânimo dos mais velhos começou então a afetar os mais jovens. Aqueles mais jovens que haviam nascido na Babilônia e que não tinham conhecido o templo anterior, começaram a ficar tão desanimados quanto os mais velhos. Então Deus, ele, mais uma vez, através do profeta Ageu, chega àquele povo para encorajá-los, para dizer: olha, a glória da segunda casa vai ser o quê? Maior do que a primeira. E por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Porque o templo, o segundo templo vai ser maior do que o primeiro? Não. Porque não é uma questão de prédio, não é uma questão de edifício, de construção. A questão é que o primeiro templo, embora fosse um templo riquíssimo, glorioso e majestoso, o povo estava em pecado. E por causa do pecado deles, tudo foi tirado deles, tudo foi destruído. E agora eles estavam vivendo um tempo de reconciliação com Deus, um tempo de arrependimento de pecados. Eles estavam voltando para casa depois de 70 anos. E embora o templo fosse pequeno, modesto e simples, eles contariam com algo que talvez o primeiro templo não tivesse naqueles dias, que era a presença gloriosa de Deus. E a glória de Deus deveria ser a real motivação deles, independente do tamanho do espaço físico do templo que eles estavam. Depois de chamá-los a esta obra com a motivação certa em seus corações, há uma terceira mensagem, onde Ageu conclama o povo, faz um chamado a uma vida de santidade. E isso vai do verso 10 até o verso 19, foi a última mensagem que nós meditamos. Nós vimos nesta última mensagem, queridos, que Deus, Ele mais do que com o nosso trabalho, Ele está preocupado com o nosso coração, com a nossa vida com Ele. Deus, Ele quer ter intimidade, relacionamento conosco. Ele quer que nós tenhamos uma vida separada para Ele. E isso para Deus importa mais do que o nosso trabalho, o nosso serviço. Haviam muitas pessoas que estavam servindo ali no altar, embora o templo ainda não estivesse acabado, mas já havia um altar ali. E eles saíam de casa e iam lá até o altar com o sacerdote para que ele pudesse fazer os sacrifícios, né? Ainda que o templo não estivesse acabado, mas só de ter o altar montado lá na frente, eles já traziam seus cordeiros, traziam seus animais para serem sacrificados. E o profeta, ele diz que aquela oferta que estava sendo oferecida ali, ela já vinha de casa já contaminada, ela já vinha manchada pelo pecado. Tudo que eles faziam e ofereciam a Deus estava manchado, estava maculado pelo pecado. Por quê? Porque eles ainda não haviam confessado os seus pecados a Deus. Embora tivessem alegremente se comprometido em retomar a reconstrução do templo, havia uma pendência ainda no coração deles, que ainda não estava resolvida. E que eles precisavam realmente confessar esses pecados a Deus, consertar as suas vidas diante de Deus, para que depois eles pudessem então trabalhar e servir ao Senhor. E aí nós aprendemos que uma vida com Deus, ela vale mais do que o trabalho para Deus. Lembre-se sempre disso. Mais vale uma vida com Deus do que um trabalho para Deus. Deus, ele se importa muito mais com o nosso coração, com a nossa vida com Ele, muito mais do que o serviço que nós podemos prestar a Ele. Amém? Nessa última mensagem que nós aqui meditamos, ela vem para fechar o livro de Ageu. E o fechamento, ele é feito com, como diz o ditado popular, né? Fechar com chave de ouro, né?
porque essa palavra que é direcionada nessa última mensagem do profeta, ela não foi direcionada ao povo. Ela não foi direcionada a nenhuma outra pessoa, senão a um personagem. E que personagem é esse? Zorobabel. Veja só o verso 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá. Então essa palavra, essa última mensagem do livro, ela não é mais direcionada ao povo. Significa que tudo que Deus tinha para tratar com o povo, Ele já tratou nas 3 primeiras mensagens. Nas 3 primeiras mensagens do livro, Deus já havia resolvido suas questões com todo o povo. Agora Ele precisava voltar a sua palavra ao coração do líder daquela nação, que aqui era o governante Zorobabel. E o que o Senhor Deus estabeleceu junto com Zorobabel aqui? Deus, ele faz uma promessa. E depois de fazer uma promessa, Deus estabelece um selo, um compromisso ou uma aliança. Vamos analisar passo a passo a mensagem que Deus transmitiu a Zorobabel na parte final deste livro. Que promessa é essa que Deus fez a Zorobabel e que compromisso ou aliança ou selo que Deus estabelece com Zorobabel aqui no final do livro? Primeiro, vamos para a promessa que Deus faz, verso 20 a 22. Veja só, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. A promessa que Deus faz a Zorobabel, governante de Judá, é uma promessa de vitória sobre seus inimigos. É uma promessa de que a nação, o povo de Deus, experimentaria uma vitória diante dos seus inimigos. E ele diz que essa vitória, ela seria gloriosa. Agora, perceba o porquê Deus faz essa promessa justamente na parte final do livro. E falando diretamente ao líder da nação. Porque depois de todo o processo que o Senhor Deus veio conduzindo a nação, chamando esse povo à reflexão, que estava acomodado por terem abandonado a obra do Senhor, para cuidar dos seus próprios afazeres. Depois de ouvirem a voz do Senhor, decidiram então obedecer à voz do Senhor, e assim foram chamados à obra de Deus, ao trabalho do Senhor, tendo a motivação correta, que era a glória de Deus. Depois disso, Deus quis ainda resolver uma pendência no coração deles, dizendo que mais importante que o trabalho deles era uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada para Deus. E seguindo essa progressividade de ideias, né, essa mensagem progressiva, ou seja, um passo de cada vez, você abandona aquela acomodação, você abandona aquele egoísmo, você abandona aquelas suas prioridades que estavam completamente equivocadas. Você se volta então em obediência à palavra de Deus. Você se arrepende daquilo que você estava fazendo e decide então se comprometer com a obra do Senhor, que é a prioridade na sua vida. Você então é chamado a uma vida de santidade. E depois de todo esse processo de conserto com o Senhor Deus, alinhando a sua vida aos propósitos de Deus, o Senhor Deus então finaliza o livro com esta promessa. Uma promessa de vitória sobre os seus inimigos. Há um princípio importante, meus queridos, aqui presente, que nos ensina que quando nós decidimos voltar os nossos corações, as nossas vidas para Deus, assumindo o nosso compromisso de priorizar aquilo que realmente importa na nossa vida, que é a obra do Senhor, de vivermos uma vida de santidade,
de termos a motivação correta, que é a glória de Deus. Quando nós então alinhamos a nossa vida aos propósitos de Deus, a presença de Deus ela é novamente estabelecida no nosso meio, então nós podemos contar com as bênçãos de Deus. Podemos contar com a segurança de uma vida de comunhão íntima com o Senhor, sabendo que Deus estará conosco e Ele trará sobre nós o seu livramento. Como é que o povo teve de lidar com os seus pecados? Como é que o povo, por terem desobedecido a Deus, por terem se afastado da palavra de Deus, por terem quebrado a aliança, o pacto com Deus, como foi que eles tiveram de lidar com tudo isso? A mão de Deus pesou sobre eles, o juízo de Deus veio, e de que maneira? Um exército inimigo veio, invadiu a nação, destruiu tudo e levou eles para o cativeiro. Agora, depois de um processo de reconciliação com Deus, de arrependimento, e mesmo depois de 70 anos de cativeiro, ainda haver um tempo ainda de tratamento de Deus com o coração desse povo, fazendo com que eles alinhassem perfeitamente seus corações aos propósitos de Deus, à vontade de Deus para as suas vidas, eles agora sim poderiam contar com os cuidados de Deus, com a proteção do Senhor e a vitória sobre os seus inimigos. Isso vale para todos nós, em todas as épocas, em todas as eras, e em qualquer parte do mundo. Qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, que se propõe a se afastar dos caminhos de Deus, a viver no egoísmo, a tomar para si ídolos em seu coração, que ocupem o lugar de Deus na sua vida, certamente as consequências não tardarão de vir. Você sofrerá as consequências, e Deus, por te amar tanto, dará a você a oportunidade de, diante do sofrimento, da dor e das consequências do seu pecado, reconhecer o erro, o quão equivocado foi as suas escolhas, as suas decisões, e dar a você a segunda chance de voltar o seu coração para Deus. E mesmo diante do seu aparente arrependimento, aparente retorno, aparente reconciliação, talvez ainda hajam questões ainda que precisam ser tratadas nesse processo, irmãos. Nós aprendemos no livro de Ageu que muitas vezes nós podemos receber pessoas na igreja que talvez tenham se desviado dos caminhos do Senhor. Talvez existam pessoas que estiveram entre nós aqui e decidiram abandonar tudo isso, abandonar a vida com Deus e ir para o mundo, para o pecado. E de repente um dia você vai se surpreender em ver aquela pessoa entrando por aquela porta e se assentando aqui para assistir um culto. Você não poderá chegar diante dele e exigir um padrão de santidade, de obediência a Deus logo de imediato. Você vai precisar entender que há um processo nesse retorno, que talvez ainda existam questões fora do eixo, que precisam novamente ser trazidas e alinhadas. Talvez haverá um tempo ainda para que essa pessoa possa repensar em tudo aquilo que ela fez lá atrás, que levou ela a sofrer as mais terríveis consequências na sua vida. A nação de Judá passou por isso. Mesmo depois de ter saído do cativeiro, ainda houve um período em que ela precisou acordar, abrir os seus olhos. Não foi algo de imediato. Eles não saíram da Babilônia depois de 70 anos prontos. Eles chegaram ainda em Jerusalém e durante 16 anos ou mais tiveram um período, ainda um processo de serem confrontados. O profeta teve de chegar diante deles e falar assim: olha, 70 anos no cativeiro não foi suficiente para vocês aprenderem, não? O que mais vocês precisam passar para que vocês possam reconhecer que de fato estão errados? Que vocês precisam novamente priorizar a presença de Deus no meio de vocês. Deus usou algumas catástrofes naturais, né? A seca, a ferrugem, o mofo nas plantações. Eles não conseguiram colher absolutamente nada, ou pelo menos parte, né? Nós vimos que 50% do trigo, 60% do vinho, né? Eles tiveram sérios problemas nas plantações. Deus precisou ainda intervir para estabelecer um freio e dizer: olha, espera aí, tudo bem, passou 70 anos, vocês voltaram para casa, mas ainda não está tudo bem não, está tudo certo ainda não, vamos alinhar direito, vamos corrigir as coisas, vamos fazer as coisas direitas.
É como entrar uma pessoa novata lá na empresa, né, Miller? E aí você ensina o serviço para ele, mostra para ele, olha, você precisa fazer assim, assim, assim. E aí você deixa ele à vontade para poder desenvolver o trabalho conforme você ensinou ele. Mas talvez ele ainda vai cometer alguns erros. E aí você vai ter que, diante dos erros dele, você não vai poder deixar ele lá. Não, tudo bem, é novato, está aprendendo. Não, dependendo dos erros que ele cometer, você vai precisar chegar lá e parar o serviço dele. Não poder deixar continuar. Eu falo, olha, não posso deixar você continuar, não. Eu preciso corrigir aquilo que você está fazendo. Porque embora você seja novato e esteja aprendendo, você, diante dos erros que você está cometendo, você não pode continuar, porque isso pode comprometer o todo. Imagine só se Deus não intervisse na nação de Judá, depois de 16 anos em que eles haviam esquecido o templo. Se Deus não fizesse absolutamente nada, para onde a nação de Judá iria? Certamente eles retomariam os mesmos pecados pelos quais eles foram parar lá no cativeiro, né? Então Deus, Ele por misericórdia, por amor, Ele ainda intervém porque Ele se importa com aquele povo, mesmo sabendo que 70 anos foram um período longo de aprendizado, mas ainda assim haviam questões a serem resolvidas, precisavam ser alinhados ao propósito de Deus, para que só depois de tudo isso, ao final, Deus pudesse chegar diante deste governante e estabelecer uma promessa para ele. Veja só como essa promessa ela foi descrita. Primeiro, no verso 21, ele vai dizer: eu farei tremer o céu e a terra. Essa promessa ela consiste numa manifestação gloriosa e poderosa de Deus em favor do seu povo. Ou seja, todas as nações verão que o Deus de Judá, o Deus dos judeus, é um Deus todo-poderoso, que governa os céus e a terra. Continuando, ele diz: derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Ele vai mostrar que ele tem o poder e o controle sobre o governo das nações. Aqui o aspecto político, né? Ele vai dizer, olha, não existe nenhum governante, não existe nenhum líder mundial, não existe nenhum presidente de república ou de alguma nação, de algum país, cujo poder supere o poder do nosso Deus. E ele vai demonstrar o poder dele quando pelo golpe da sua mão ele abater os tronos e derrubar todos eles. Depois disso, ele faz outra promessa. Parte B do verso 22. Ele diz: virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Agora aqui o aspecto é militar, bélico, né? Então ele diz: olha, o poder de Deus será majestoso, será glorioso, e poderá ser visto dos céus e da terra, porque céus e terra tremerão diante do poder dele. Ele vai destronar os líderes do mundo, todos os governos da terra irão sucumbir diante do poder da mão de Deus, quando essa se manifestar em favor do seu povo. E não há exércitos, não há nenhum país que tenha algum tipo de exército ou armamento militar que seja mais forte ou mais poderoso do que o nosso Deus. Você pode ter um grande plano nuclear, uma bomba nuclear guardada aí para ser usada, não vai adiantar absolutamente de nada. Você pode ter os caças mais modernos, tecnológicos, você pode ter aí os tanques de guerra mais poderosos, mais fortes, os soldados mais bem treinados, nada disso vai adiantar, porque o nosso Deus estará conosco. E é Ele quem nos dará o livramento, Ele cuidará de nós. E Ele é mais poderoso do que qualquer exército da terra. Porque quem está dizendo isso, como é que termina o livro? Declara o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Então, é aquele que é maior do que qualquer exército da terra, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Nós já dissemos aqui anteriormente que essa expressão Senhor dos exércitos usada na Bíblia diz respeito aos exércitos celestiais. Lembram quando Pedro cortou a orelha do soldado lá? O que Jesus disse para ele?
Se ele quisesse, ele podia fazer o quê? Podia rogar ao Pai que enviasse o quê? Legiões de anjos, né? Então, quando nós usamos, quando vemos aqui essa expressão ser usada, né? Senhor dos exércitos, está indo ao encontro daquilo que o próprio Jesus Cristo havia dito a Pedro. Meu Pai é quem governa e lidera todos os exércitos celestiais. E Ele estaria de prontidão, caso eu precisasse chamar. Então não se preocupe, Pedro, com isso. Não tenha nenhuma preocupação com relação à minha vida, não. Minha vida está bem guardada. O que eu estou fazendo aqui é cumprindo o propósito do Pai. Tá? Esse é o Senhor dos exércitos. Que não há soldado, não há exército, nada que prevaleça diante do poder dele. Então esta é a promessa que Deus faz. A promessa de vitória sobre os seus inimigos, uma promessa de segurança e de paz à nação de Judá, ao seu povo. Verso 23, Deus aqui, ele estabelece um selo, estabelece um pacto, uma aliança com Zorobabel. Ele diz, naquele dia, se referindo a um dia específico, a um evento, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você o quê? Um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Deus estabelece uma aliança com Zorobabel aqui, um pacto com ele, um selo, e ele diz que Zorobabel seria tomado pelo Senhor, e Deus faria dele, Zorobabel, governante de Judá, como um anel de selar. O que era um anel de selar? O anel de selar era um anel real. Todo rei possuía um anel no dedo, com um brasão que era exclusivo, próprio daquele rei. Então, todo decreto que era assinado, na parte de baixo daquele decreto, vinha o servo com a parafina da vela lá, derretia aquela parafina em cima da carta, e ele vinha com o seu brasão aqui, o anel de selar, e selava aquilo com o seu brasão. Aquilo era a garantia, a assinatura de que era o rei quem estava enviando aquela mensagem. Então era um compromisso, uma aliança, um pacto, algo que era 100% certo, ou seja, partiu direto do rei para o povo, ou para os seus destinatários, né, no caso de terem enviado aquela carta. Deus está dizendo que Zorobabel seria um instrumento nas mãos de Deus para ser usado como esse meio de estabelecer esse compromisso. Ele fez uma promessa e Zorobabel seria como esse anel de selar, ele seria como esta aliança, esse pacto que Deus está firmando com o seu povo, e ele seria a representação de Deus como essa confirmação de que Deus estaria com eles e cumpriria a promessa feita por ele. Isto posto aqui, nós precisamos agora analisar brevemente aqui um sério problema. E que problema é esse? Né? Como diz o filme, né? Houston, temos um problema. Que problema é esse? Quando nós analisamos a história posteriormente de Judá, nós não encontramos absolutamente nada disso que foi dito aqui no texto acontecer. Ou seja, essa promessa e este selo estabelecido aqui no texto, no final do livro de Ageu, não se concretizou sobre o povo de Judá, muito menos sobre Zorobabel. Zorobabel, inclusive, a partir daqui em diante, ele sai de cena, ele desaparece na história, e ninguém mais ouve falar a respeito de Zorobabel. E a nação de Judá, a partir daqui em diante, ela nunca se estabeleceu como uma nação hegemônica, uma nação poderosa que pudesse se impor com força e poderio sobre exércitos inimigos. O que nós vamos encontrar ao longo da história é um breve período de independência, que a gente chama da revolta dos Macabeus, que está lá no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo, mas que durou muito pouco tempo.
Durante o período do Império Grego, uma família de sacerdotes judeus, chamados Macabeus, eles tiveram uma revolta por causa da imposição da cultura grega sobre a religião judaica. Os gregos queriam helenizar o judaísmo, chegaram a sacrificar uma porca no altar do templo em Jerusalém. Isso foi uma ofensa para os judeus. Isso fez com que eles armassem uma revolta entre os sacerdotes, os líderes, a família dos Macabeus, e partissem para o ataque, onde eles conseguiram, durante breve tempo, assumir o controle e a sua independência. Mas por uma questão de conflito interno entre a família, um dos filhos ali, Jonatas Macabeus, ele busca um apoio, um acordo, político com Roma, para que ele pudesse ser um líder dentre os judeus e pudesse deixar de lado seus familiares, seus irmãos, uma questão de conflito interno, de interesses, de conflito pelo poder. Esse irmão, membro da família de Macabeus, busca um acordo político com Roma para tentar assumir o poder ali. Só que o que Roma faz? Ele vem e toma o poder todo. E novamente torna Judá, ou Israel naquela ocasião, como parte dos seus domínios. E aí, o período de independência, que foi curto, breve, se encerra a partir do momento que os romanos assumem o poder. Então, entre os gregos e os romanos, há um período breve de independência. Mas os judeus, na história, principalmente depois aqui, nunca mais se tornaram hegemônicos. A última vez que os judeus tiveram hegemonia diante das nações foi o período do rei Davi. Daquele momento em diante, quando o reino foi dividido, a nação nunca mais ela assumiu esse papel proeminente diante das nações. Então, o que acontece aqui, meus queridos? Deus prometeu. Aparentemente, essas palavras não se concretizaram sobre Judá, muito menos sobre Zorobabel. Teria Deus então falhado nas suas promessas? Descumprido o seu pacto, sua aliança? Do que se trata então essa palavra? Essa palavra, ela está apontando para o futuro. Um futuro para além da nação de Judá, desses dias. Está falando a respeito de alguém, ele está falando a respeito de um templo maior, de um reino maior e de uma pessoa maior. E quem é esse? Jesus. A profecia aqui, ela aponta em direção ao Messias, ao Salvador. Zorobabel foi um líder que foi escolhido no período do retorno do cativeiro para Jerusalém. Quando os judeus saíram do cativeiro e retornaram para Jerusalém, eles escolheram alguém que prioritariamente fosse da nobreza e que fosse da linhagem descendente do rei Davi. E Zorobabel foi escolhido. Zorobabel, ele era da família de Davi, ele era da descendência de Davi. E o Senhor Jesus Cristo veio de qual descendência? Como ele é chamado? Filho de Davi. Então, essa profecia aqui, meus queridos, está falando de um tempo de glória, um tempo de honra, um tempo de manifestação do poder de Deus, onde se estabeleceria na pessoa do Filho, do Senhor Jesus Cristo, aquele que viria para a manifestação do poder e da glória de Deus e que cuidaria do seu povo, trazendo segurança a eles. Queridos, quando nós lemos o livro de Ageu, nós não podemos olhar apenas com a perspectiva histórica do livro, mas mais do que isso, nós devemos enxergar no livro de Ageu a nossa história, que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós falamos de um povo que pecou, que teve a presença de Deus retirada deles na destruição do templo e na levada para o cativeiro, e temos um povo que foi trazido de volta do cativeiro para uma reconciliação mediante o arrependimento dos seus pecados, e temos a presença de Deus sendo restaurada no meio deles pela reconstrução do templo, o que nós estamos falando aqui é justamente da nossa vida com Deus, da história de cada um de nós. Todos nós, desde Adão pecou e foi expulso do jardim,
da presença de Deus. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, perdoados os nossos pecados, e a presença de Deus é restaurada na nossa vida. Mas tão somente por causa de Cristo Jesus. É Ele quem dá a nós essa segurança. Essa promessa final aqui do livro de Ageu é para trazer uma segurança, um consolo no coração do povo, que pudesse ir além da história deles, que pudesse perdurar por toda a eternidade. Os judeus precisavam saber que a presença de Deus, mediante as suas promessas, elas seriam eternas e que nada poderia modificar, porque aquilo que Deus faz é perfeito, e quando Deus manifesta o poder dele, nada prevalece diante dele. O verso 23, ele diz: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Zorobabel aqui é uma espécie de tipo de Cristo. Ele tipifica a pessoa de Cristo aqui no livro. É alguém que está apontando em direção à pessoa de Cristo. Aquele que foi escolhido e separado pelo Pai para ser o seu anel de selar. Para ser aquele que viria a esse mundo para ratificar as promessas do Pai a todos nós. Ou seja, esse anel de selar que Zorobabel seria tomado, por Deus, porque o escolheu para isso, aqui está representando a pessoa do próprio Filho, do próprio Jesus, que foi separado por Deus, trazido aqui para que através da sua morte e do seu sangue derramado na cruz, pudesse ser esse anel real que venha selar a promessa de Deus sobre a nossa vida. Isso não é algo maravilhoso? Saber que quando Deus ele realiza uma obra perfeita no nosso meio, nada pode modificar isso, porque quem realizou não foi homem nenhum, mas o próprio Deus quem realizou essa obra. É por isso que nós podemos ter segurança, podemos ter esperança, podemos ter paz, porque quando Deus restaura a vida de uma pessoa, Ele transforma essa vida por completo, e a garantia que Ele tem é a promessa de Deus sobre ele. Por isso que Paulo em Efésios ele fala: todo aquele que ouviu as minhas palavras, creu no evangelho que vos foi anunciado, ele foi o quê? Selado. Efésios 1:13 ele diz: foi selado com o Espírito, e é o penhor da nossa herança. Então, ou seja, se nós temos certeza de que a obra que Deus realizou em nós, transformando a nossa vida e nos reconciliando com Ele, é algo que vai perdurar por toda a eternidade, se essa é a segurança que nós temos, é por causa daquilo que Cristo fez por nós e do seu selo real que está cravado em nosso peito. Amém? Então vamos, sim. Está se referindo ao período da passagem de Cristo na terra. Naquele dia, quando Ele cumprir a missão de vir a esse mundo, viver entre nós, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e Ele ter efetuado, através do seu sangue, Ele concretizou a promessa de Deus. É como se o sangue de Jesus que foi derramado na cruz fosse esse selo real de Deus, para que pela fé nele, todos os que crescem nessa promessa pudessem ter a convicção de que a obra de Deus seria perfeita e duradoura por toda a eternidade. Entendeu? Ok? Respondido? Ele foi escolhido por Deus, para representar o Filho, o Messias, Sim. Exato. Ele está na genealogia, Sim. 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 Por que ele fala naquele dia? Ele está se referindo ao dia em que a promessa de Deus se cumpriu na pessoa do Filho, de o Messias vir, e a missão que Jesus cumpriu com êxito, com sucesso, ali na cruz,
os efeitos disso sobre a vida, tanto daqueles que viveram antes, por crerem nessa promessa, quanto os que viveram depois disso, que olham para trás e veem o Cristo que morreu e que já veio, e depositam nele a sua fé, recebem sobre si essa paz, essa segurança, essa esperança de que a obra de Deus ela é perfeita e ela é eficaz nas suas vidas, né? Então, quando ele fala assim, naquele dia, ele está se referindo exatamente sobre a vinda desse Messias, desse Salvador, né? E esse anel de selar, ele tem todo o sentido, todo o significado aqui, de ser justamente esse compromisso que o Deus Pai, como rei, ele está firmando com todo o seu povo, né? De dizer, olha, essa obra que eu realizei no meio de vocês, de trazer vocês do cativeiro, irmãos, Deus está fazendo essa obra o tempo todo no Antigo Testamento. Não foi assim com o povo de Israel no Egito? Fazendo com que eles atravessassem o deserto 40 anos para tomar a terra prometida? Né? Então, Deus está fazendo o tempo todo isso com o seu povo, o povo de Israel nos cativeiros, também trazendo esse povo de volta para o cativeiro. Deus está mostrando que Ele tem um plano maravilhoso de nos resgatar do pecado mediante o nosso arrependimento e a nossa reconciliação com Ele, o perdão dos nossos pecados. E agora Ele firma isso, essa promessa, mediante a vinda do Messias, do Salvador, aquele que de fato virá para sacramentar, né? Que a promessa de Deus ela é fidedigna, né? Deus a obra dele é eficaz por causa de Cristo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pelo aprendizado, pelo crescimento, pela instrução da palavra de Deus que nós temos recebido, pela oportunidade que temos de renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, de ter a certeza de que tantos anos lá atrás, né, nós estamos falando aqui de mais de 6, 7 séculos antes de Cristo, né? Estamos falando de um período superior em relação a nós aqui, a mais de 2.700 anos de distância. E a palavra de Deus ainda tem falado de maneira atual aos nossos corações. Tem se renovado dia após dia, trazendo paz e segurança ao nosso coração. Saber que o mesmo Deus lá atrás, que atuou, que agiu poderosamente na vida do seu povo, para trazê-los de volta do cativeiro, para alinhar os seus corações aos propósitos e à vontade de Deus, Deus ainda hoje tem realizado a mesma obra, não mais agora olhando para frente, para a promessa do Salvador, mas agora olhando para trás, para o Salvador que já veio, e mediante a fé nele, nós possamos desfrutar da eficácia do seu poder na nossa vida. Então vamos orar e agradecer a Deus por isso. Irmã Gislene, esteja fazendo essa oração por nós.